Caros amigos, mais uma vez nos é permitido aqui nos encontrarmos nessas palestras a fim de elucidarmos determinados conceitos do Evangelho de Jesus. Interessante nós abordarmos a existência de dois reinos que Deus, nesse caso Jesus, nos fala: o reino dos céus e o reino de Deus. Diz Jesus que o reino de Deus é aqui na terra. E vamos ver qual a diferença entre esses dois reinos e como é que nós podemos penetrar nesses dois reinos. Presentemente, aqui na terra nos interessa, porque aqui estamos vivendo, porém, depois que terminar o nosso tempo de vida aqui na terra, nós vamos para o céu ou para o inferno. Então, nós podemos aqui escolher esses dois caminhos para vivermos bem aqui na terra ou não vivermos mal, que é já vivermos bem. Ou então, depois, nossa preocupação com o reino dos céus, que a maioria de nós não tem nenhum receio depois da morte, porque não sabe o que pode acontecer. A alma tanto pode ir para o céu, como pode ir para o inferno. E aqui no reino de Deus, na terra, tem uma passagem de Mateus 4, versículo 23. E Jesus rodeava toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando. O evangelho do reino aqui na terra, e curando, pregando o evangelho. E diz mais: portanto, em Mateus ainda 6, versículo 25, portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestirei. Versículo 32. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Então não precisa nós estarmos preocupados com a nossa sobrevivência, de que ninguém sabe o dia de amanhã, se vamos ter um pão ou vamos ter um agasalho. Para nos garantirmos desse futuro certo, nós temos que cumprir o que Deus, Jesus nesse caso, fala. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Buscar o reino de Deus é cumprir as leis que Deus estabeleceu. E a justiça não passa dessas próprias leis. A lei de Deus é a justiça, não é o julgamento. Se bem que há um automatismo perfeito. Se nós cumprimos ou descumprimos a lei de Deus, a justiça dele se manifesta, quer punindo, quer nos favorecendo. E mais ainda, diz ele, em Lucas, capítulo 4, versículo 43, às outras cidades é necessário também que eu anuncie o reino de Deus, que para isso é que fui enviado. Antes não havia nenhuma norma para estarmos garantidos com a nossa atividade humana aqui na Terra. Só através de Jesus
é que nós temos possibilidade de vivermos no reino de Deus. Antes, o reino de Deus não era pregado, porque Jesus bem fala, para isso é que fui enviado. Ninguém mais veio enviado por ele nos registros do Velho Testamento. E ainda, em Lucas 9, 27, para demonstrarmos que o reino de Deus é aqui na terra e fazer uma separação com o reino dos céus que já vamos abordar. Diz ele, e digo, na verdade, que dos que aqui se acham, alguns há que não terão a morte até verem o reino de Deus. Então o reino de Deus é aqui na terra. E no reino dos céus? Tem uma fórmula em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, esse Senhor, Senhor, são as orações que a gente faz a Deus, são os pedidos, são as nossas solicitações pela fé. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, que é depois do perecimento do nosso corpo físico. Quando nós morrermos na carne, nós vamos para o céu. Então, repito, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que faz hoje a vontade do Pai. E a vontade do Pai se revela através das leis que Jesus nos ensinou e que nós temos tanta má vontade de cumprir. Ficamos só na oração, na cantoria, na devoção e não cumprimos as leis de Deus. Então não fazemos a vontade de Deus. E mais diz aqui no 13:44 de Mateus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um tesouro que, quando um homem o acha, o esconde. E, pelo que gostou de sentir e de o achar, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, nós temos que empregar os nossos bens hoje em favor do nosso semelhante para comprarmos em prestações o reino dos céus. Porque um dia nós vamos nos libertar do corpo e irmos para a espiritualidade. Então nós temos que comprar o nosso lugar hoje, agora, neste momento, praticando as leis de Deus, que nós devemos procurar na Sagrada Escritura, saber quais são. Amar ao próximo, honrar pai e mãe, perdoar e outras mais, que eu não vou estar citando porque vocês já sabem. É muito importante que nós façamos assim. E um exemplo muito grande também está aqui na Sagrada Escritura, em Mateus, capítulo 25, versículo 31, após o juízo final. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o seu trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará um dos outros. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, é o reino dos céus. Porque tive fome e deste-me de comer, tive fome, sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor,
Quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou sequioso te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo? Ou no cárcere e fomos te ver? E respondendo o rei, que é Jesus, lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então, todo bem que a gente faz é a Deus, e todo mal também. Todo mal que a gente faz ao semelhante, toda vez que nós somos egoístas, toda vez que não ajudamos alguém, toda vez que não temos paciência nem o perdão, nós estamos fazendo mal a Jesus. E amanhã nós não teremos uma resposta boa. São estas palestras que nós encerramos agora, lembrando que essa palestra de hoje é uma consequência da palestra número 14, como se fosse um adendo a essa palestra que fala sobre o reino de Deus. Boa sorte. Sejam felizes através de boas obras. Um abraço.